Olá, vou dar início ao vídeo de apresentação, né, do nosso projeto, mais especificamente para a matéria de Java, né? Então, antes de mostrar o código de fato, eu vou dar uma contextualização do que é o nosso projeto, né, o que é o Astra AI. A ideia do nosso projeto nasceu... Aqui são os integrantes, né, obviamente. Então, tem o Arthur, tem eu, o Gustavo, o João, o Lucas e o Wesley. O nosso projeto, né, então falando agora sobre o projeto mesmo, de fato, a nossa ideia está muito ligada à questão de energia limpa, né? Onde a gente percebeu que é, já tem alguns estudos, né, alguns artigos científicos dizendo que até 2056 a tendência é que suba a nossa demanda energética aumente até 50%. E tem outros até alguns estudos que dizem que pode aumentar em até 100%. E aí, pensando nisso, mais precisamente falando de energia limpa, a gente tem alguns tipos de problemas, né? Então, as energias limpas que nós temos hoje, ou elas são finitas, né? Então, por exemplo, o petróleo é um recurso que em algum momento vai acabar por ser um recurso finito, ou tem algum tipo de intermitência, né? Então, por exemplo, energia eólica depende do vento para funcionar, né? Então, são tipos de energias que não funcionam a todo momento. Então, e aí falando especificamente de painel solar, além de a gente precisar que esteja sol para que a gente tenha energia, cerca de 70% dos raios solares são perdidos quando entra na atmosfera. Então, além de da gente ter o problema da intermitência de estar de noite, de ter uma boa incidência de raios solares, a gente não consegue ter toda a energia bruta do sol, digamos assim, por ter essa dispersão na atmosfera. E aí, pensando nisso, já tem estudos sugerindo a ideia de energia solar baseada no espaço, que basicamente como funciona? A gente capta a energia do Sol, né, no espaço, a gente converte essa energia, essa luz do Sol em energia elétrica, depois converte essa energia elétrica em microondas, que essas microondas são enviadas aqui para a Terra, que a gente chama de rectenas, que faz esse recebimento dessa microonda, e depois converte essa microonda de novo em energia elétrica e faz a distribuição dessa energia para as cidades. Então, a ideia da energia solar baseada no espaço é basicamente essa. Só que, é, pesquisando, a gente viu que, por mais que tenha todos esses benefícios, né, da energia solar baseada no espaço, ela não é 100% perfeita. Então, tem dois tipos de problemas. Então, tem problemas climáticos, que basicamente, para tempestades muito altas, né, muito fortes, essa microonda acaba sofrendo a dispersão. Então, ao invés dela vir 100% reta, digamos assim, para a rectena, ela sofre dispersão quando ela chega nessa nuvem de tempestade. E outro problema que a gente encontrou foi que as nossas redes analógicas atuais elas não estão suportadas para receber tanta energia assim vinda do espaço. Então corre o risco de ter apagões e sobrecargas. Então foi aí que nasceu a nossa ideia. E a nossa ideia, a Astra AI, não é construir satélites, mas sim ser o cérebro dessa orquestração. Então a gente faz o controle das microondas. Então, sempre que tiver alguma tempestade, alguma sobrecarga, coisa do tipo, a gente faz o controle do direcionamento dessa microonda para o lugar correto. E aqui a gente também tem a parte aqui do redirecionamento de energia de acordo com a demanda da sociedade, tá? Não vou entrar tanto no detalhe, a gente vai disponibilizar o documento para caso vocês tiverem algum tipo de dúvida, e aí vocês podem consultar o material que aqui está um pouquinho mais explicativo. Mas falando né, especificamente do escopo, o que a gente vai fazer para a entrega? A gente vai fazer um escopo reduzido dessa ideia que a gente apresentou para vocês. Então, basicamente, a ideia é esse esquema aqui de IoT, que basicamente a gente vai simular um envio de microonda, que é quando a gente clica no botão, e vai tentar enviar energia para uma dessas rectenas. No caso, aqui é azul. Então, sempre que a gente tentar enviar energia, ou seja, acender esse LED, a gente vai chamar a nossa API de Java para verificar se o clima dessa rectena aqui que vai receber energia está bom. Se o clima estiver bom, ela acende normal. Agora, se estiver ruim, a gente faz o redirecionamento para a rectena mais próxima, que aí no caso a ideia é acender essa rectena verde. Tá. Bom, então mostrando um pouco mais na prática em como o nosso código funciona, basicamente a gente tem dois tipos de CRUD, um para rectena e outro para satélite. Então, perdão. Então, acho que não vai entrar tanto no detalhe como está funcionando, são CRUDs convencionais com get, put, post, delete, nada muito do que a gente, né, seguindo as convenções que a gente aprendeu em aula, né? Acho que o único ponto de atenção que vale comentar é aqui na parte de rectenas, que a gente, no get, a gente lista, né, apenas as rectenas que estão ativas, a gente também tem a opção de poder listar as inativas, mas por padrão a gente lista apenas as ativas. E o delete, a gente não deleta de fato a rectena do banco, a gente apenas troca o status para inativa. Tá? Mas no geral, mesma coisa, tá? Com criação, atualização e tudo mais. E aí aqui,
Por conta do tempo, eu não vou mostrar assim no detalhe o que, né, mostrando todos os métodos, por conta que tem outras regras de negócio que é interessante mostrar. Mas eu vou cadastrar uma rectena aqui, que a gente vai usar ela para teste, tá? Então, eu crio aqui a rectena com a ID 11. E aí, o que eu quero mostrar é esse daqui, o validar feixe. O que é esse cara? Que é aqui em telemetria controller. Basicamente, esse é o cara que vai fazer aquela regra que eu comentei, né, de tentar enviar a microonda para uma rectena e nesse meio do caminho vai verificar se essa rectena está com algum clima ruim. E aí para isso a gente usa a API da OpenWare, tá? E aí o que seria um clima ruim? Basicamente, a gente chama a API, né? E a gente verifica se o clima está adequado. E o que é um clima adequado, né? É basicamente um retorno da API com clima ID entre 200 e 232, ou 502, ou 503, ou 504. E eu vou mostrar essa chamada aqui como exemplo, que basicamente é essa chamada daqui, passando latitude e longitude, ela retorna aqui entre as informações o ID do clima. Então, se o ID do clima, nesse caso aqui, como é chuva, é uma regra que a gente está considerando para ser uma tempestade. Então, se é uma tempestade, precisa ser feito o redirecionamento, tá? Se não tiver essa tempestade, a gente segue normal com o envio da microonda para aquela rectena, que aí, no caso, seria processar conexão segura, que aqui fala canal seguro e mantém o clima. Agora, caso precise de redirecionamento, o que a gente faz? A gente aqui, ó, em calcular nova rota, a gente busca a rectena mais próxima usando uma function que a gente criou no banco de dados, que usa o Oracle Spatial, aí faz todo o cálculo de latitude e longitude para saber qual é a rectena mais próxima com que precisa ser feito o redirecionamento, tá bom? Basicamente essa é a regra, então mostrando mais na prática aqui para vocês, eu vou aqui então usando para o satélite de ID 1, que está com clima bom, então ele vai retornar aqui, então fiz o debug aqui, mas acho que não precisa. Então ó, ele deu aqui com o comando de acender, que pode liberar, então a gente fez isso focado aqui para o IoT, depois eu mostro aí na IoT funcionando certinho. E o ID destino que continua sendo a rectena, então né, não acabei explicando JSON, mas basicamente é o satélite que a gente quer, que a gente está enviando a microonda, a rectena o ID da rectena que a gente vai receber energia, leitura sensor depois eu explico. Então nesse caso pode liberar porque o clima no satélite 1 é bom. Agora, para a rectena que a gente criou agora, com essa latitude e longitude, como eu mostrei aqui, é um clima ruim, segundo a nossa regra de negócio. Então, o que vai acontecer? Vai tentar, estou passando aqui 11, então vai verificar que o ID é ruim, que o clima é ruim, e vai chamar a nossa function de banco de dados, que vai calcular a rectena mais próxima. Então, aqui ó, no caso, trouxe que a rectena mais próxima é a de ID 10 e que o comando é redirecionar. Tá bom? E aí, outra coisa legal de se mostrar é o histórico de desvio, que é justamente esse cara aqui, telemetria não, perdão, é o histórico de desvio controller, que basicamente é um get que mostra o histórico de desvios, tá, que a gente tem, que é uma trigger no banco que faz que popula essa tabela mostrando o histórico de desvios, né? Então, faz nada melhor do que mostrar na prática, né? Então aqui ó, tem o desvio do que a gente fez agora, da rectena de ID 1, de origem 1 para a rectena de origem 10, tá? Então, isso significa que o sinal do satélite 1 estava no ID 1 e na verdade agora foi para a rectena de ID 10, tá bom? Basicamente é isso daqui. E aí mostrando rapidinho aqui na Global Solution, aqui ó, então aqui basicamente a gente está chamando a nossa API de Java, tá? Já aqui com IP em deploy, validar feixe. Então quando eu aciono, vai chamar a API de Java, vai ver que o clima tá bom e vai acender aqui. E aí o que é aquele leitura sensor? Basicamente é esse potenciômetro. Quando o potenciômetro, o sinal que ele manda, o valor do sensor é mais de 3.500, significa que a gente está forçando uma chuva, a fim só de demonstração. Então é como se a gente estivesse forçando, dizendo que, pô, aqui nessa rectena tá tendo uma chuva. A gente está forçando essa chuva dizendo que está tendo uma chuva. Então a gente envia aqui o valor do sensor como um valor acima de 3.500 e caso seja realmente maior que 3.500, que é essa regra daqui, ó, telemetria service. Deixa eu pegar certinho estacionalizado, que é basicamente isso aqui, ó. Se for maior, significa que tem uma chuva. Então, e aí direciona para a rectena mais próxima, que nesse caso é a rectena de ED2. Tá bom? Então, esse é o nosso projeto.